Você já percebeu uma mudança significativa no tempo, né? A gente está sentindo aí a umidade relativa do ar baixíssima. Esta semana nós chegamos aos 11%. Isso é pior do que o deserto do Saara, gente. Você tem ideia, né? E isso é muito típico do inverno do Cerrado. Além disso, tem o frio, a oscilação da temperatura, né? Do frio ao calor num dia só. Então o corpo sofre. E aí o que vem? As crises alérgicas, as crises respiratórias. O que fazer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a alergista e também médica pediatra, a doutora Mariana Amorim, que tirou a sexta-feira para nos ajudar. Então participe também, converse comigo se de repente você está passando por algum tipo de crise alérgica. 99897.000. Mariana, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Mônica, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui hoje falando com você e com o seu público. Muito obrigada. Vamos começar pelo seguinte, é típico do nosso Cerrado, né? Chega essa época, fica mais difícil para respirar. O que acontece que vem essa dificuldade? O que o tempo traz que traz essa dificuldade para gente? É exatamente o que você falou agora no início, né? Esse tempo nosso do inverno, ele é mais frio e ele é mais seco, né? Então a umidade relativa abaixa muito, né? E o que a gente espera é ir acima de 60%, 65%, né? E aí você vê 11%, 15%, 20%, essas variações bruscas de temperatura entre a noite e o dia. E o nosso organismo sofre, sem dúvida nenhuma. E eu não tenho dúvida que a parte respiratória, o que a gente respira, está muito envolvido. E aí, por isso que tem essas exacerbações dos sintomas. E a gente respira mais pela boca? Eu já ouvi muito essa queixa de amigos meus. Ah, eu tô respirando mais pela boca, pela dificuldade. Na verdade, isso é errado, né? A gente deveria respirar pelo nariz. O nariz foi feito para respirar, até porque eu tenho toda a mucosa, os pelos, e eles fazem essa função, né? De hidratar, umidificar, higienizar todo o ar que eu respiro, impuro, alérgeno, poeira, fumaça, os ácaros do ambiente, né? Enfim. Mas quando eu tenho os sintomas aí e eu tenho obstrução, eu acabo respirando pela boca. Aí nessa oscilação da temperatura que a gente tem, à noite fica mais difícil para a gente conseguir respirar? Sim, é mais frio e é mais seco, né? E aí os sintomas se exacerbam, a obstrução, sem dúvida. Mariana, e aí para quem tem algum problema de alergia, já eu quero entrar nas principais, né, alergias que a gente tem, piora bastante, dificultando até um descanso, não é? Sim, claro, porque aí a pessoa vai respirar com a boca aberta, eu tenho um distúrbio de sono, vou ter um sono mais dificultoso, né? E eu vou acordar cansado, vou para o trabalho cansado, vou para a escola e eu não tenho tanta disposição, exatamente. Por isso que algumas coisas a gente tem que fazer para melhorar esse período, porque a gente sabe, né? Só vai piorar. Só vai piorar. Ainda temos um longo caminho, né? A gente estava vendo, inclusive, ali imagens de pessoas, né, se exercitando, agasalhadas. Alguma recomendação, né? Porque, por exemplo, gente que corre, pessoal que faz a caminhada, também fica mais difícil. Sim, a gente se cansa bem mais rápido. Sem sombra de dúvida, Mônica. Eu falo sempre assim que é importante, né? E a hidratação, né? E a hidratação, ela envolve todos os fatores do nosso organismo, né? Tanto o cutâneo, como uma boa hidratação de creme, via oral, ingerir sempre líquido ao longo do dia, porque às vezes está mais frio e a gente acaba que não ingere água. Não tem sede, né, Mariana? Isso. E higiene nasal eu acho super importante também. A gente acordar e fazer ao longo do dia mesmo, né? A higiene nasal para a gente manter exatamente a via aérea limpa, hidratada, exatamente, para a gente respirar melhor. E a gente conseguir impedir toda a proliferação, enfim, dos alérgenos, da fumaça, da poeira, vírus, bactéria, tudo isso. Onde é que eles estão? Em todos os lugares? Essas criaturas? Diria que a gente não consegue ver, né? Mas estão em todos os lugares, né? Mas principalmente eu falo, né?
Sofá, colchão, né? Tecidos, ursos de pelúcia, cortina, exatamente, tapete. Né? Tapete, tudo isso. É o que a gente tem hoje que acumula maior quantidade desses alérgenos mesmo do ambiente. E mesmo quem não é alérgico pode sentir alguma coisa. Ah, sim, né? Porque se eu não tô com a minha via aérea hidratada mesmo, eu vou respirar de forma dificultosa, né? É claro que quem é sensível a tudo isso, a tendência é os sintomas serem piores, né? Mas não que quem não tenha sensibilidade, enfim, não vai ter algum probleminha, né? Mariana, quais são os tipos de crises que a gente tem? Ou melhor, os tipos de alergia que a gente tem, principalmente agora, que ficam mais em evidência? Isso, na verdade, é tudo aquilo que nós respiramos mesmo, né? Então, na verdade, não só o que a gente respira, né, Mônica? Que é o que eu falo, se a gente não hidrata a pele, as dermatite atópica também vão piorar, né? O banho quente, porque o tempo está mais frio, tudo isso influi. E aqui pensando nas alergias respiratórias, né? A rinite alérgica, a própria asma, né? Tudo isso, esse período agora é um período crítico. Dessas pessoas. Rinite alérgica, quais são os sintomas dela? Os sintomas típicos da rinite alérgica, coriza, espirros frequentes, né? Prurido nasal e obstrução. E aí são sintomas que estão presentes principalmente fora de um quadro de resfriado, né? Você vê que realmente é desencadeado pelos alérgenos do ambiente. Tem pergunta chegando para você aqui, Mariana, da nossa querida Elisa. Elisa, um beijo para você, viu? Deixa eu fazer a pergunta aqui. A minha filha tem 8 anos e tem crises de sinusite. Ai, gente, sinusite é péssima. Sinusite e rinite, principalmente no tempo seco. Quando ataca, vou na emergência e só um antibiótico resolve. Tem alguma dica ou procedimento preventivo para evitar chegar a esse ponto, né, de entrar com um antibiótico? Ela trouxe uma outra questão aqui. Mariana, eu vou pedir para você afastar o seu cabelo do... Isso, claro, imagina, que a gente está em casa. Aí ela acordou com o nariz sangrando, a criança também. Também é típico dessa época? Sim, porque o tempo está muito seco e as narinas ficam ressecadas. Então, se eu não hidrato, a criança, ainda mais criança, às vezes cutuca, coloca o dedinho e acaba que machuca, né? E aí sim, vai sangrar, né? E aí eu falo assim, né? Pra gente não chegar no antibiótico, a gente tem que ter todo um cuidado prévio, né? E aí, o controle do ambiente é extremamente necessário, né? Manter a casa limpa, arejada, o pano úmido, as capas, tudo isso é essencial. Essa higiene nasal, acho que é de extrema importância, exatamente por tudo que eu falei aqui, né? E uso de algumas medicações aí, às vezes prévias ao uso do antibiótico, né? Existem, tem, acho que é todo um cuidado aí que a gente tem que ter com essas crianças. Inclusive, a doutora Mariana trouxe pra gente, ela tá falando muito da higiene nasal, a gente vai, né, trazer aqui de que forma que nós podemos fazer isso. E tanto criança quanto adulto pode fazer, né? Sim, tanto criança quanto adulto. E aí ela vai dar mais dicas pra gente, tá? Então faça como Elisa, participe, tire a sua dúvida pra gente enfrentar esse deserto até pelo menos outubro, eu acredito, né? Da melhor forma possível. Meu telefone é o 99897.000. Fique à vontade para conversar comigo. Daqui a pouquinho a gente vai hidratar também. Vai lá, pega a sua garrafinha d'água. Hoje eu estou recebendo a doutora Mariana Amorim. Ela é médica pediatra e também alergista, né? Para a gente conversar sobre essas crises alérgicas, né? E as dicas para ajudar as famílias a se protegerem, né? A proteger a saúde durante o inverno. Deixar a casa mais segura, o ambiente mais propício, né? Para essa época do ano, porque vai demorar para passar essa secura. E aí eu quero trazer agora as perguntas dos nossos amigos e a gente vai falar para você, como a doutora Mariana reforçou, sobre a higiene nasal. Como é que você deve priorizar, o que você tem que fazer, os cuidados que nós devemos ter. Deixa eu trazer a Valéria Mendes Jorge, a Batutinha. Oi, Valéria. E ela perguntou o seguinte, na verdade ela contou para mim que há alguns meses o pai dela sofre com uma coriza que não passa mais de jeito nenhum. E ela quer saber, existe outro fator que provoca essa coriza que não seja alérgico? Na verdade, Valéria, né? Valéria, a rinite, a gente fala assim, às vezes a gente acha, ela só acontece agora, no período do inverno, né? E na verdade não, né? São sintomas que podem estar presentes ao longo do ano, né?
independente da estação. E é o que a gente fala da rinite perene, né? Então pode ser que o seu pai tenha esse diagnóstico mesmo, aí é importante uma investigação, testes para avaliar sensibilidade e tudo, né? Porque a gente fica assim, é porque é o inverno, mas fora disso ele tem? E pode ser, sim. E aí vai encontrar ali uma solução para ele, que seja um medicamento. Exatamente, claro, porque caminho. É muito mais provável que seja algo alérgico mesmo do que infeccioso, né? É um adulto e algo que está persistindo em sintomas. Mariana, até aproveitando o paizinho da Valéria, né? É uma preocupação que a gente tem que ter agora, um olhar especial, ainda mais para os nossos idosos, né? Mônica, eu falo assim que é importante, assim, o meu falar, né, o meu consultório ali para as crianças, mas a gente, é claro que a gente tem esse olhar também especial para os idosos. E aí, esse cuidado, quando eu falo do ambiente, também é muito importante quando se tem, né, uma pessoa de idade em casa. Então, deixar o ambiente ventilado, exatamente para eu ter trocas de ar, né? E isso é importante para impedir mesmo a proliferação de doenças pulmonares, né? Que, enfim, né? crianças e idosos estão ali mais suscetíveis, né? Exatamente. E uma vacinação em dia também é muito importante. É muito importante. Deixa eu trazer aqui a querida Jane. Oi, Jane, um beijo para você. E ela contou o seguinte, Mariana, nossa, já gripei 2 vezes, ninguém merece mesmo não, minha amiga. A tosse não para, já foi ao médico, mas não resolveu. Ela continua tossindo. O que ela pode fazer? Eu brinco assim que, na verdade, assim, o que a gente faz para tosse, né? E aí eu acho que a minha avó iria agradecer aqui meus conselhos. Eu sempre sou muito a favor, Mônica, de bastante hidratação mesmo, aqueles xaropes caseiros, exatamente, de água, sim, mel, né? Eu acho que nos nossos alimentos, os nossos alimentos são muito ricos, né? Na verdade, em vitaminas, em anti-inflamatórios, né? E, enfim, eu acho que sempre esse é o melhor caminho, né? E, enfim, né? Precisa às vezes de uma avaliação melhor. Você falou de xarope caseiro, como é que seria isso? A minha avó fazia também. Exatamente. É aquele xarope de mel, açafrão, limão, açapeixe, exatamente, né? Casca de abacaxi, cúrcuma, né? Sempre são alimentos muito saudáveis. Muito né? Bem-vindos. E a água, né? A água que é importantíssima. Sim. Chazinho, assim, para quem pode, com mel também é ótimo, né? Sim, O Alexandre Correia está lá em Uberaba assistindo a gente. Um abraço a todos de Uberaba. Ele pergunta o seguinte: o uso de umidificador de ar causa proliferação de ácaro? Sim. Excelente pergunta, hein, Alexandre? Excelente pergunta. Na verdade, não é nem a proliferação de ácaro. Alexandre, é a proliferação de fungo, de mofo mesmo, né? O excesso de umidade, né? Então, muita gente me pergunta agora nesse período do inverno, posso ligar o umidificador? Na verdade, no inverno, né? O tempo seco. Claro que pode. É preciso ligar. Só que não é para ficar ligado o tempo todo ou a noite toda, né? E nem no rosto, né, da criança? Não, nem no rosto, exatamente. A ideia é exatamente umidificar. Então, deixar ligado um pouquinho, eu brinco assim, um pouquinho antes às vezes da criança dormir, um pouquinho depois e desliga, umas 4 horas no máximo. Pra poder melhorar. Exato, para melhorar a respiração, mas não mesmo a noite toda. Celi, tudo bem com você? Está tudo bem, querida, graças a Deus. Tenho alergia e nesse tempo seco, ela trouxe alguns sintomas. O nariz coça demais, chega da ferida por dentro, sempre do lado esquerdo. É normal isso? Acho que entra até na nossa dica de higiene nasal, né? Não, na verdade, pode ser que ela tenha, às vezes, assim, alguma anatomia ali do lado esquerdo, algum corneto mais obstruído, enfim, né? A ideia sempre é procurar um bom especialista mesmo, para iniciar um tratamento contínuo de manutenção, exatamente para a gente evitar as crises, esses sintomas aí, essas exacerbações. O nariz fica muito seco, né? E para algumas pessoas, como disse a Celi, pode coçar bastante. Isso. Você trouxe alguns produtos aqui para explicar
para nós. O que significa esses produtos? O que significam esses produtos? Eu falo muito, né? Nós falamos aqui muito a respeito disso, né? Da higiene nasal, né? E eu falo assim que eu acho que isso aqui é extremamente importante, né? Então hoje a gente tem no mercado vários dispositivos aí pra gente usar, para manter a nossa via aérea hidratada, umidificada. Né? Isso é. Então a gente tem o spray, soro fisiológico na sua forma de spray. Hoje a gente tem o alto volume e o jato contínuo, né? Então são vários dispositivos hoje, a seringa também que muitos usam e gostam, né? Enfim, então a gente tem vários dispositivos hoje e cada um adequado para faixa etária, enfim, para criança. Vou até te pedir licença, vamos começar por esse aqui. Esse aqui é o... Isso é jato contínuo, é um soro fisiológico de jato contínuo que a gente fala. E esse aqui é indicado para quem? Na verdade é para todo mundo, a indicação é para todos. Tem crianças que às vezes não vão se adaptar com esse, vão se adaptar com outro dispositivo, entendeu? Mas esse daí é indicado para todas as faixas aqui. E quando que eu devo usar? A todo momento? Na verdade, é assim, eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, nesse período do inverno seco, eu falo assim, que isso pode se tornar um hábito, né? Então, às vezes, 1, 2 vezes por dia é suficiente. Se você sente necessidade de usar mais, sim, pode usar sem nenhum efeito colateral, nenhum risco, nenhum problema. Então, esse de jato contínuo, e a gente tem aqui o spray. O spray, isso, é. O spray, ele faz um volume... A mesma coisa? Na verdade, ele faz um volume menor, sabe, Mônica? Ele faz um volume e o volume que ele faz, ele é menor. Quando a gente aperta, ele faz um volume menor. Esse aqui também é indicado? Para todas as idades também. Você prefere mais eu esse prefiro aqui, né? O de jato contínuo. E esse Acho que ele vai um volume de soro. Para fazer, enfim, a função melhor. E esse aqui? O que significa também esse algo dispositivo? Que está agora no mercado, né? Eu tenho ele frasco menor, frasco maior, né? O alto volume que a gente fala, é a mesma solução salina, só que é um alto volume, porque na verdade eu faço a força. E quando eu faço a força, na verdade eu tenho um volume maior do que todos os outros dispositivos, né? Esse eu tenho certo receio, dependendo aí a faixa etária, crianças menores, porque às vezes a mãe fala, eu vou fazer no meu filho, né? Não, deixa, eu tô acostumada, eu faço. E acaba que a força da mãe não é uma força que a criança ali tá acostumada. E às vezes a criança pode queixar, né? De dor no ouvido, enfim. Então esse aí eu fico mais receosa, dependendo da faixa etária. Isso aqui eu fico pensando que à noite, eu uso esse aqui, de jato contínuo. Agora, pra mim, eu uso principalmente à noite, porque me ajuda a respirar. Sim, não tem... E é exatamente o que a gente falou, né? Porque à noite é mais frio. E mais frio é mais seco. Mais seco. Nossa, é difícil, isso. Viu? Deixa eu trazer aqui a Eliane Dagmar do Vida Nova. Oi, Eliane, tá participando pela primeira vez, querida? Um beijo, viu? O irmão dela tá com bastante alergia, a pele está trincando aqui no cantinho do nariz e também nas orelhas. Tem algum creme que melhore? Isso é comum agora também por conta dessa falta de hidratação. Isso. Na verdade, é um conjunto, né, de fatores, né? A falta de hidratação, às vezes você demora mais no banho, a água é mais quente, tudo isso influencia na hidratação da pele, né? Então, se eu fico mais tempo, se a água é mais quente, eu tiro a hidratação. Já não tenho muita, às vezes, né, por conta do período, e aí eu ainda tiro mais. Creme. Hidratação é a base de qualquer tratamento, né? Eu acho que, assim, existem vários tipos de creme, né? Claro que tem alguns cremes aí que são melhores mesmo, né? Eu sempre prefiro e sugiro aqueles que não tem tanto cheiro, não tem tanto conservantes, né? Então, aqueles cremes mais branquinhos, que são ricos mesmo em ceramidas, em óleozinhos, né? E que ajudam muito a hidratar. Criança também tem que hidratar, né? Tem que hidratar, porque agora rotina, a gente tá, acho que né? na última semana de férias, né? Isso mesmo. Aí a criançada tá lá, pra cá, corre, isso, fica, brinca, né, areia, suja, exatamente. E aí frio, toma banho correndo e troca de roupa. Não. Vamos hidratar, né? Sim. Mariana, eu vou fazer mais uma pausa aqui com você, muito tá? bem. Inclusive, dá tempo de você fazer pergunta pra doutora Mariana, viu? 99897.000 é o nosso WhatsApp, você pode mandar sua pergunta que já eu volto a conversar com ela, tá? E hoje eu tô com a médica pediatra e alergista, a doutora Mariana Amorim,
conosco para conversar sobre crises alérgicas, respiratórias. E eu sei que quem tem filhos, muitas vezes, sofre com a questão da bronquite. A bronquite é uma doença respiratória, doutora Mariana? Sim, Mônica. A bronquite nada mais é que a exacerbação da doença crônica que é a asma, né? E hoje a gente já tem o diagnóstico de asma nas pequenas crianças mesmo, ali 2, 3 anos, né? Então, a bronquite nesse período também, né, assim como a exacerbação da rinite, eu tenho todos esses fatores, né, ambientais que a gente falou que desencadeiam, né, nariz é porta de entrada, né, para tudo que a gente respira. Então, às vezes eu tenho acometimento aqui de via aérea alta e acaba que chega aqui no pulmão, provocando crises de tosse ininterruptas, né? Às vezes chiado no peito, aquela criança que não consegue brincar um pouquinho e já né? De canseira mesmo, de falta de ar. É genético, Mariana? Sim, a doença alérgica é genética e hoje também tem muito a epigenética, né? O meio envolvido, né? Todos os fatores aí ambientais, né? Uso de antibiótico na infância, né? Aleitamento materno, parto, alimentação, hoje está sendo muito estudado e falado o quanto uma alimentação saudável é importante para prevenir as doenças alérgicas. E o que pode melhorar? Eu lembro sempre da natação, engraçado, né? Eu gosto muito, né? Esportes como um todo, né? Na verdade é o que a criança gosta de fazer, né? Não adianta eu pedir que a criança faça e a criança não tenha nenhuma habilidade para isso, né? Então, exercício físico, uma boa alimentação, rotina, boas práticas, né? Alimentação saudável, vacinas em dia, tudo isso ajuda meu sistema imunológico. Né? Posso trazer mais perguntas do meu povo aqui? A Elânia, né, quer saber a questão de pólipo nasal. Quem tem? Pode ter mais problemas com a questão respiratória? Sim, Elane. O pólipo nada mais é que uma obstrução também, né, da via aérea superior. E acho que é muito importante aí a avaliação até de um especialista, né, um otorrino, para avaliar melhor, né, esse diagnóstico mesmo e a conduta, né, diante do quadro. Tem uma amiga nossa que está aqui comigo. Obrigada pelo carinho, viu, querida, por gostar do programa, eu fico muito feliz. Ela disse que não tem problemas respiratórios, mas ela tem dor e sensibilidade no nariz com secreção, que é um problema comum também em adulto e criança. O que pode indicar? Na verdade, talvez aí a tentativa seria a higiene nasal com soro, e hoje também a gente tem produtos aí que eles são soluções que são mais concentradas, que é como se fosse um gel para a gente manter a hidratação também da via aérea. Talvez, enfim, seja isso. A maioria das pessoas aqui está reclamando em relação ao do nariz, né? Que sempre sangra. Sangrou, o que eu tenho que fazer ali imediatamente? Seja a criança ou seja o adulto? Na verdade, a conduta inicial é fazer uma obstrução mesmo, segurar, né, Mônica? Exatamente. O ideal, por uns 5 minutos, eu fazer uma pressão ali mesmo para tentar fazer uma vasoconstrição e diminuir o fluxo sanguíneo, né? E aí, essa ideia, né? Será que é porque o tempo também está muito seco e eu estou deixando de hidratar? Ou tem algum vaso ali sangrando e eu preciso, às vezes, de uma conduta mais, como que eu diria assim, não é um procedimento ali para estancar mesmo. Uma cauterização? Isso, seria isso. Né, que às vezes é necessária. Se o nariz, por exemplo, da criança sangra eu preciso da avaliação de um otorrino mesmo, porque eu posso ter que cauterizar algum vaso que rompeu e esteja sangrando. Mas a ideia é eu obstruir mesmo para melhorar. Tem uma amiga, acho que uma amiga nossa que mandou aqui uma pergunta, que a gente mostrou aqui alguns tipos de dispositivos com soro, né? E aí, a reclamação em relação a nariz entupido, o soro pode ajudar? Sim, o soro ajuda também, mas às vezes eu preciso de alguma outra medicação mais potente, que é tópica também, para melhorar esse sintoma. A gente falou da bronquite, a asma, que é a condição crônica, não é isso? Da doença. Já está ali no topo, né? Quando
com esse tempo seco, as crises de asma podem ficar mais frequentes, por exemplo, nas crianças? Sim, sim, elas podem ficar. E sempre essa ideia, né, da gente manter um controle aí, né, do controle do ambiente, o controle do ambiente mesmo, as medicações regulares, né, que aquela criança, o adulto já faz uso, né, então não deixar de usar mesmo, né. Usa aquelas, eu vou chamar de bombinhas. Aquilo é um recurso para melhorar? Isso sim. Hoje é o que a gente tem para tratamento. Exatamente. E claro que quando eu tenho a crise, o sintoma na sua exacerbação, eu necessito de uma outra medicação aí coadjuvante, né? Mas sim, são as bombinhas e nesse período agora, né, do inverno seco, a gente nem brinca em querer tirar remédio de criança, né? A gente mantém até outubro, né? Que as chuvas vêm. Eu fico pensando, as crianças devem voltar à escola, acredito que a partir da semana que vem, né? E aí a gente tem o convívio. Sim. Aí como é que fica nessa situação para proteção? Porque é inevitável. Não, e as crianças vão para a escola, convivem com outras crianças e às vezes a outra criança está sintomática, acaba que seu filho também começa com algum sintoma, né? E aí é a ideia, né? Eu reforçar, intensificar, né? Água, hidratação, alimentos saudáveis, né? A própria higiene nasal, né? Antes mesmo de eu pensar, nossa, eu preciso de entrar com alguma medicação, algum antibiótico e tudo. E reforço a importância das vacinas. É importante mesmo, muito né? importante. Tem muito cartãozinho atrasado muito, aí, não tem? muito. Hoje as pessoas, elas estão com medo mesmo das vacinas e acabam que esquecem, deixam, as crianças estão doentes, acaba que não vão e é importante. Você falou muito da questão da alimentação, né? E aí eu penso, é difícil tomar água, a gente está tomando aqui a nossa água, né? Mas para a criança é pior ainda, né? Porque ela não quer tomar água. Que recurso que eu tenho? Por exemplo, eu fico pensando nos sucos, que tipo de suco? E aqueles isotônicos, eles são bons pra gente nessa época também? Na verdade, assim, eu não gosto disso muito pra criança, sabe, Mônica? Tá. Eu sempre prefiro mesmo uma água natural, uma água de coco natural também, sucos naturais, né? Também a gente não vai ficar incentivando, ofertando para as nossas crianças sucos industrializados, de caixinha, né? Corante, açúcar, risco de obesidade no futuro, a gente tem que cuidar dessas crianças, né? Então, assim, eu acho assim, a gente tem que fazer tudo de bom que a gente consegue por elas, né? Então, é desembalar menos e descascar mais. E vocês sempre falam sobre isso, e isso exige esforço. É claro que a gente tem uma rotina corrida, mas exige esforço, né? Sim, não é fácil mesmo, né? Ser mãe, cuidar e querer dar tudo de, né? Isso mesmo, né? Essas coisas para as crianças. Mas eu acho que a gente sempre tem que tentar, né? Eu acho que uma água é acessível a todo mundo, né? Enfim, eu acho que... né? Então mudar o jeito, não quero tomar no copo, mas então vou colocar um copo com Mickey, com a Frozen. Com esses personagens, Sim, né? Exatamente. Eu acho que recurso a gente tem. A gente falou de vários sintomas, a gente está caminhando aqui para o final da nossa prosa boa, né? Tosse, coriza, nariz entupido, dor de cabeça também tem que ficar atento, porque com esta umidade relativa do ar baixa desse jeito, pelo amor de Deus, né? E na verdade, às vezes pode ser até um sintoma da rinite mesmo, e não às vezes uma enxaqueca, né? A obstrução, a coriza que pode gerar todo esse quadro, né? Quando procurar? Olha, ajuda profissional. Quando realmente os sintomas são muito persistentes, né, Mônica? Então, assim, a criança tem esses sintomas, sejam respiratórios, sejam pulmonares, seja cutâneo, né? Então, com sintomas persistentes, acho que é bom a gente conversar. Claro, a gente sempre tem que procurar o melhor, né? E é esse o recado da doutora Mariana Amorim, hoje com a gente aqui no Você, ela que é médica pediatra e também alergista, trazendo, né, os caminhos para a gente enfrentar esse inverno típico do Cerrado. Mariana, obrigada. Beijo nos filhos. Muito obrigada. Joaquim e Maria Laura. Joaquim e Maria Laura, um beijo para vocês.